Bom, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa terceira sessão desse ciclo, Eleições Presidenciais, Agenda, que é um projeto do ILEA, retomando Aristóteles, no sentido que nós vamos discutir a polis, né, a politeia, os negócios da cidade, que é uma reflexão fundamental desde o pensamento grego e também desde o pensamento chinês. Então, nós estamos fazendo 8 encontros, já fizemos 2 sobre política, outro sobre sociedade, e os próximos estão, tem os cartazes por aí, estão no site do ILEA, todos estão no YouTube. Eu acho que isso, então, é a contribuição que o ILEA dá à questão nacional de como nós queremos um eleitor educado, né, e que ele vote segundo as suas convicções. Então, a ideia dessas agendas é trazer as grandes questões da sociedade brasileira. Amanhã haverá sobre relações internacionais. Bom, dia 12 temos dia 13, eu queria convidá-los, aí o filho do Portinari, né, que tem 80 anos. Eu espero que ele doe um quadro do pai ao ILEA. E ele virá aqui fazer uma palestra, não sobre a agenda, mas sobre a pintura do seu pai, etc. Mas, no momento em que a negligência de vários faz com que se queimem 10 museus no Brasil nos últimos 10 anos, né, é muito preocupante. Então, talvez trazer o Portinari seja dar um pouco de alento a tantas cinzas. Depois continuará... Até a última vai ser no dia 17, com o professor da USP, André Singer, que vai falar sobre perspectivas do Brasil no pós-futuro. Então, muito obrigado pela presença de você. Eu estava no México, cheguei hoje às 4 da tarde, e o que me chocou favoravelmente em relação ao Brasil é que, com todos os problemas que existem lá, que vocês devem conhecer, né, eles não têm uma produção intelectual nas universidades, né, não tiveram planos de apoio à pesquisa, como houve no Brasil, na Senasp. A professora Cristina ajudou muito nisso. Quer dizer, hoje no Brasil devemos ter mais de 150, que são 200 grupos com esse grande tema, né, violência, segurança e sociedade. E se nós contarmos isso, nós já estamos... Vocês são, acho que, a 5ª geração já de pesquisadores. E eu falava aos mexicanos, um pouco espantados, que aqui houve uma nova figura, né? Primeiro, 2 novas figuras, eu acho, desse processo. A figura do gestor em segurança pública, pode ser policial ou não, pode ser de qualquer profissão, né, mas então ele se transforma em gestor. E segundo, a figura do policial pesquisador, que poucos países do mundo, daqueles poucos que eu conheço, têm isso. Quer dizer, na Argentina tem alguns, desde as reformas do governo Câmpora, na província de Buenos Aires. Por exemplo, Marcelo Sainz, que ele foi responsável pela Polícia Doce, uma polícia comunitária na província de Buenos Aires. Depois ele criou uma polícia das aduanas na Argentina. E agora, até onde eu sei, ele está em Santa Fé, pode ser? Na província de Santa Fé, como chefe de polícia num concurso público. Ele tem 4 livros, ele tem um livro... eu sou doutorado na Unicamp, eu acho que está disponível, chama O Leviatã Azul. E talvez nos Estados Unidos, certamente, nós temos essa figura, né, essa pessoa híbrida, né, um profissional de segurança pública pesquisador, um pouco no Canadá e na China, e não mais, né? A própria França, todo mundo que andou por lá, não existe a figura do policial dentro de uma sala de aula, ou vendo fazendo pós-graduação e tudo, né? Na Inglaterra, antigamente ainda se fazia, depois com os cortes, né, conservadores, não. Então, eu acho que é muito bonito isso para a sociologia brasileira. As pessoas ficavam me olhando assim, né? Mas por que vocês fizeram? A grande pergunta é, bom, qual é o efeito disso? Acho que o efeito é um aperfeiçoamento da democracia. Então, eu voltei muito
muito orgulhoso desse país, né? Que eu acho que é o país do pós-futuro. Então nós temos que reinventá-lo. Bom, então hoje nós temos este tema, né? Com dois profissionais de segurança pública e alunos dessa universidade, que muito nos honra. Então, em primeiro lugar, o coronel Fábio Duarte Fernandes, que é graduado em Ciências Jurídicas Sociais pelo Centro Universitário Rio dos Reis, fez mestrado em Sociologia na URGS, tive a honra de orientá-lo, ele não tem culpa disso, coitado. Fez o curso de especialização em Segurança Pública aqui pela URGS, fez a especialização em Direito do Estado pela Rio dos Reis, fez todos os cursos, né, de formação da Brigada Militar, é coronel, e atualmente foi comandante-geral da Brigada Militar, atualmente é juiz militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua presença. Em seguida, o Eduardo Pazinato, que, coitado, é também me orientando, mas acho que vai deixar de ser logo. Ele é graduado em Ciências Jurídicas Sociais pela PUC, com mestrado em Direito pela Universidade de Santa Catarina, está terminando, espero, o doutorado em Políticas Públicas na URGS, e professora há muitos anos dos cursos de Direito da Faculdade de Direito de Santa Maria, coordena o Núcleo de Segurança Cidadã daquela universidade, foi diretor do projeto de estratégia do Instituto Fidedigna e atualmente trabalha no Unidoc. Como é que é o nome da sigla? Escritório Regional do Escritório de Drogas e Criminalidade da Universidade das Nações Unidas, que é uma grande honra para nós, e muito obrigado por estar aqui. Então nós faremos, começando com o Fábio, depois eu concluo. Só fala longe do microfone que ele é... Cumprimentar e agradecer a presença de todos vocês aqui e também agradecer, estou muito honrado de poder participar dessa mesa com o Eduardo Pazinato, que é um quadro que a gente conhece há muito tempo, muito jovem, e um estudioso, né, profundo das questões de segurança pública. E também, obviamente, com o professor José Vicente Tavares dos Santos, que eu sempre qualifico o professor José Vicente como um gerador de oportunidades. É assim que eu vejo, né? O professor José Vicente, de fato, para mim, pelo menos, e muitos de nós acho que vão concordar com isso, é um sujeito que gera muita oportunidade para todos nós sempre, desde sempre, né? Com seus desafios, suas propostas. E acho que esse trabalho que o ILEA está realizando é mais uma demonstração efetiva daquilo que o professor José Vicente vem mostrando, não só para a sociedade acadêmica, né, mas também para os seus alunos e toda a sociedade de uma maneira geral. Dito isso, eu quero também dizer que a minha ideia aqui é uma ideia muito fraterna, da gente fazer um debate muito franco, muito aberto, muito solidário, e porque acho que estamos entre amigos. Então não há aqui nenhuma pretensão, né, de sair daqui, aliás, como só acontecer, a segurança pública ela não tem uma solução que, infelizmente, a gente possa apresentar, né? Eu vou trabalhar 3 itens, né, dividir aqui os meus 20 minutos, vou tentar fazer ficar no tema. Programas de governo das 13 candidatas à presidência da República, os atores do sistema de justiça e segurança pública e o custo do sistema, seja em nível de justiça, seja por meio da segurança pública. Então, tem que ligar. Opa. Tem um problema com até o Bill Gates se deu mal com a tecnologia, né?
Então, os programas de governo. Não sei se dá para ver, mas eu dividi, digamos assim, estudei, li todos os programas apresentados, né, junto ao Tribunal Eleitoral e fiz uma síntese, né, ou seja, normalmente, em linhas gerais, eles convergem em algumas coisas e divergem em outras, né, mas em linhas gerais eles apresentam essas questões, né, bem específica. Por exemplo, integração das informações entre os órgãos de segurança, estão em todos os programas. Valorização dos profissionais da segurança. Alguns propõem a reestruturação das polícias, desmilitarização das polícias, alguns colocam o estudo da desmilitarização, para não ser tão agudo, né? Controle e combate ao tráfico de armas, drogas e pessoas, também aparece em todos os programas. A questão, especificamente, alguns programas falam da questão da regulação, da utilização, né, do uso das drogas, se vão legalizar ou não, né, não usa essa expressão, mas usa a questão regulamentação. Combate à corrupção, todos. Né, controle de fronteira também. Inteligência policial, ou seja, a estrutura, né, de inteligência, eu acho que isso quer dizer formação, educação, etc. Sistema prisional, todos eles se referem, alguns pontuando com mais prisões, né, ou seja, redução da maioridade penal, acabar com o sistema de progressão de regime, ou aumentar o número de penas alternativas, são processos, né, que os programas mais à direita ou mais à esquerda se identificam, né, menos prisões e tal. Fim da progressão de regime, já falei, violência contra a mulher. Todos eles abordam, de uma maneira geral, todos esses itens, né? Alguns com mais ênfase aqui ou ali, né? Mas todos eles, em linhas gerais, apresentam essas questões. Eu procurei fazer aqui os atores do sistema de justiça e segurança pública, né, são esses aí. Então vejam que nós temos aí 12, praticamente, atores do sistema de justiça e segurança. Temos ali a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, Guarda Municipal, ali eu coloquei a EPTC, porque uma emenda constitucional em 2016 incluiu os agentes de trânsito, né, na Constituição, o sistema SUSEP, né, o sistema prisional, perícias, e embaixo ali separei Ministério Público, Poder Judiciário e Defensoria Pública. Então vejam que a coisa é bem simples, são só 12 segmentos, todos eles constitucionalizados, né, e que nos dão uma ideia de como é o sistema de justiça e segurança brasileiro. Claro, o professor José Vicente é muito mais viajado que todos nós, todos aqui juntos, ele certamente encontra essas coisas assim no exterior com muita tranquilidade, né? Ou seja, talvez seja o único país no mundo que tenha num sistema de justiça e segurança, esses atores todos juntos, devidamente constitucionalizados e, obviamente, com interesse comum, né? Segurança pública, tal, vida, preservação da ordem pública, preservação da vida humana, etc. Né? E aí, então, eu coloquei as reflexões sobre as propostas que os futuros presidentes da República Brasileira nos dão. Ou seja, integração das informações entre os órgãos de segurança pública. Aí vejo num item, integração das informações entre os órgãos de segurança pública, são aqueles ali. 12. Eu separei ali a justiça um pouco, mas imaginemos como isso é possível, né? Integrar todas essas informações com a Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, o sistema prisional, o Instituto Geral de Perícias, a Guarda Municipal, né?
Então, só para citar um exemplo, por exemplo, que me é mais conhecido, assim, em Porto Alegre, existe ali um centro de controle, de comando e controle, que até o ano passado, ele não espelhava as imagens que as câmeras da Prefeitura de Porto Alegre captavam no centro de comando e controle do Estado, lá na Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, é claro que essas questões, elas não vão se concretizar. Porque existe uma série de interesses de poder econômico, de poder de informação, que, obviamente, nenhum sistema desses permite interlocução entre eles. Né? Não tem como, por exemplo, a Polícia Civil fornecer informações para a Polícia Federal, a não ser aquelas que lhe interessam, ou vice-versa. Haja visto, inclusive, que tem segmentos da Polícia Civil, por exemplo, que investigam atores da Polícia Federal e vice-versa. Então, isso é bem complexo. Valorização dos servidores. Por exemplo, hoje a Polícia Militar ou a Polícia Civil mais bem paga do país é a do Distrito Federal. Né? E aí a Polícia Federal também tem o seu, digamos assim, a sua parcela de salários bem significativos. Como é que os estados vão cumprir isto, né? Como é que os estados vão participar desse processo, né? E aí, vejam, Corpo de Bombeiros, SUSEP, IGP, né? Até houve propostas, né? Alguns talvez lembrem da PEC 300, uma coisa assim, onde procurava estabelecer um padrão nacional, né? Um teto remuneratório nacional. Combate à corrupção, todos os candidatos falam em combate à corrupção nos seus programas de governo, mas me parece, assim, eu lendo intuitivamente, que ninguém fala sobre questão de corrupção na polícia, ou no judiciário, Ministério Público, essas coisas, passa ao largo. Parece que o combate à corrupção diz respeito apenas aos políticos, e não aos servidores de uma maneira geral, e todos nós aqui sabemos que não há, né, corrupção sem a participação do sistema público, né, dos gestores, dos operadores, enfim, servidores públicos, etc. Né. Controle de fronteira, né, também ali aparece. Questão de controle e combate ao tráfico de armas, drogas, né, até tem um dos programas que apresentam essa questão, por exemplo, de unificar o controle de armas, né? Porque hoje tem a Polícia Federal e o Exército controlando o armamento no Brasil, então aparece como uma unificação. E ali a inteligência policial, vejam que também fala, exclui aí, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, né? Reestruturar o sistema prisional. Esse aqui é uma maravilha, todo mundo quer, né? Acho que o Eduardo participou do projeto e também a professora Cristina com relação ao presídio Canoas, né? Que é um presídio que o Poder Judiciário hoje tenta, a duras penas, manter não faccionado, ou seja, fazer com que as facções não entrem naquele presídio, né? O sistema que mais, digamos assim, me parece razoável são pequenos presídios regionais, com pouca população carcerária. Isso sempre eu lembro aqui a questão do Pronace, né, que foi talvez um programa muito bem pensado, ou talvez o único pensado em relação a compreender o Sistema Único de Segurança Pública, à semelhança do sistema de saúde, né, o SUS, que me parece que eu sempre trago essa similitude, porque eu acho que o Sistema Único de Saúde, ou o Sistema de Saúde e o Sistema de Segurança têm muita identidade entre si, muita semelhança, né, que eu acho que se a gente partisse para isso, talvez a gente tivesse condições, por exemplo, de ter um controle social mais efetivo sobre as forças de segurança, sobre o poder judiciário, etc. Fim da progressão de regime, então alguns candidatos em seus programas apresentam, né, como alternativa o fim da progressão de regime, né, e violência contra a mulher. Né, então são questões que estão na agenda aí e nas propostas dos 13
candidatos à presidência da República. E ali estão, então, os nossos atores. Aqui eu trouxe também esses slides, não sei se dá para enxergar daí, mas são atuações e trouxe uma reflexão sobre o cotidiano das atividades da polícia, né? E também, por via de consequência, do Poder Judiciário. A primeira reflexão que eu trago é o seguinte: mais prisões e mais apreensões é igual a mais roubo. Então vejam, quanto mais efetiva e eficaz é a polícia, mais roubos nós teremos. Por quê? Porque quando, por exemplo, nós temos ali, né, a apreensão de drogas e armas, o dono daquele material ali não vai no BID, Caixa Federal, Banco Banrisul, enfim, Banco do Brasil, pedir empréstimo. Ele vai assaltar, porque é uma questão econômica, não fecha a conta. Eles precisam de arma e drogas, certo? Então, quando a polícia faz apreensões, gera mais roubo. Vai dar assalto ao banco, porque o cara precisa sobreviver. Quando um traficante é preso, gera homicídio. Por quê? Há uma disputa daquele território que ficou vago. E assim como na política, também no crime não tem espaço vago. Então, eu trago essa reflexão para a gente, que talvez a gente não se dê conta dessas coisas. Mas, o quanto é difícil. Quando nós ficamos aqui disputando, né, ali nós vimos esses atores todos, né, existe esta realidade. Será que a gente se dá conta dela? Será que a gente consegue perceber isso? Como é que nós vamos resolver isso? Né? Ou seja, eu não quero disputar, aliás, eu não quero discutir competência da Polícia Federal, da Guarda, entende? O que nós precisamos refletir é isso aqui. Quando nós prender o traficante, vai dar homicídio. Por quê? Porque o cara vai abrir um espaço. Né? E se ele abre um espaço, vem alguém e ocupa. Não é? Então, é sempre importante fazer essa reflexão, né? Porque, de fato, claro, atrelado a isso tudo tem, né, as questões de resolutibilidade. Uns dizem que é 5%, outros dizem que é 10%, 15%, enfim, né? Mas, de fato, é muito pouco, né, a resolutibilidade dos delitos que são cometidos no Brasil. Então, o custo do sistema, e aí já vou encaminhando para o final, né? O custo do sistema de segurança, eu me socorri aqui de uma matéria publicada pelo Juliano Tatti no Jornal do Comércio, cujo título é Poça de Sangue no Chão, retrato de uma nova nação violenta. O Juliano, ele apresenta, né, dados nesta matéria, que está disponível, enfim, bastante, eu diria que não é uma matéria só, uma matéria jornalística, né, mas ele coloca dados bem interessantes. Então, segundo o BID, né, em 2014, o custo do crime foi de 3,14% do PIB nacional brasileiro. O valor é 6 vezes maior que o investimento do programa Bolsa Família. 6 vezes maior o crime custou do que o Bolsa Família. O Fórum Brasileiro de Segurança aponta que em 2016 os entes federados destinaram 81 bilhões para a segurança pública. 0,4% União e os estados em médias, mais ou menos 10%. Né? O Daniel Cerqueira, que é um pesquisador do IPEA, não do ILEA, né? Há semelhança. Diz que a violência em 2017 custou 5,9% do PIB. 6% do PIB nacional custou a violência para nós, que é nós que pagamos essa conta. A violência de gênero, a Universidade Federal do Ceará, juntamente com o Instituto Maria da Penha, diz que as brasileiras agredidas faltam 18 dias ao ano ao trabalho, num custo de 975 milhões. Isso sem considerar que existe uma cifra cinza, né, que a violência doméstica muitas vezes não vem a público e não vem ao nosso conhecimento.
48% do custo da criminalidade recai sobre gastos privados com segurança. 48% do custo total da criminalidade recai sobre gastos privados com segurança. Seguro, trabalhadores, empregados do setor, né? Então, seguro de casa, automóvel, banco, etc. 36% saem dos cofres públicos, policiais, sistema judicial, administração prisional, 36%. E 16% restantes dizem respeito aos custos sociais do crime, renda não gerada em razão dos homicídios, renda não gerada pela população prisional e renda não gerada devido à perda de qualidade de vida, como estupros, agressões e roubos. O custo do sistema de justiça. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas não sabem, mas os ramos da justiça no Brasil são 5. A justiça estadual, que agloba praticamente a grande maioria do judiciário. A justiça do trabalho, a justiça federal, que está muito famosa atualmente. A justiça eleitoral também, né, está online aí, com bastante ibope. A justiça militar. E eu separei ali a questão dos tribunais superiores, que embora faça parte do sistema de justiça, estão ali, né, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e os superiores tribunais dos respectivos ramos de justiça, né, trabalho, eleitoral, militar e etc. O custo, segundo o CNJ, né, o custo do Poder Judiciário em 2013 foi 1,3% do PIB. Nós vimos lá atrás que nós tivemos um custo do sistema de segurança, né, em quase 6%. Né. O Ministério Público, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria somam, então, 1,8%. Em 2017, portanto, os dados do ano passado, o CNJ nos mostra que o PIB, o Judiciário consumiu 1,4% do PIB nacional, o que equivale a dizer que digamos assim, o Poder Judiciário para cada brasileiro custa ao ano R$ 437. Então, cada pessoa paga anualmente R$ 437 para ter o Poder Judiciário. Acho que o Poder Judiciário, em função do CNJ, é o único dos poderes que tem essa informação. Não sei quanto é custo legislativo, não sei quanto é custo do Poder Executivo, né? Não sei se tem esse dado também, eu imagino que não. Porque também é uma variação muito grande. O Brasil hoje tem mais de 100 milhões de processos. 100 milhões de processos. A força de trabalho são 18 mil magistrados e 272 servidores. Um juiz julga por dia 7 processos. 7. Se a gente dividir isso por 8 horas de trabalho, ele tem que almoçar, digamos que ele use 1 hora para o almoço, ele vai ter um processo a cada hora. Eu não acho razoável. Não sei como. A justiça militar é uma justiça especializada, diferente, nós temos menos processo e por isso temos maior celeridade, né? Mas, de fato, essa é a carga de trabalho do magistrado. E nós proclamamos por justiça. Então, dito isso, né, eu trago aqui uma última figura, digamos assim, que eu procurei reunir, né, algumas imagens para a nossa reflexão. A primeira delas, estamos o presidente da República, Dr. Michel Temer, assinando a ocupação, vou chamar assim, do Rio de Janeiro, juntamente com o Pezão, né, o governador do estado do Rio, e o presidente da Câmara. Ao lado está lá um general que cumprimenta, então, o presidente da República sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Mais à direita nós vemos ali a ministra Carmen Lúcia, numa agenda sábado à tarde com o presidente da República no Palácio Jaburu, né? Não foi no Alvarado. Não, acho que foi... Bom, mas é uma agenda particular meio estranha. Ali mais embaixo, não sei se dá para ver, uma visita da ministra presidente do Supremo no Presídio Central, juntamente com o Sidney Bruzuska, que é o
o juiz responsável pelo presídio central das execuções. Ali é uma figura, uma imagem já conhecida de todos nós, a parede ali do presídio central. Mais à direita nós vemos 2 quadros, né, com a intervenção militar do Rio de Janeiro, que segundo os relatos, né, e os dados apontados e pesquisados pelo relatório, aumentou o número de mortos depois da intervenção militar no Rio de Janeiro. Mais à esquerda, nós vemos ali o secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul recebendo armamentos, né? Porque há a criação aqui no Rio Grande do Sul do Instituto Floresta, Instituto Cultural Floresta, o qual já doou aí mais de 14 milhões de reais em armamento e viatura, né, para o governo do Estado, em especial para as polícias civil e militar no Estado. E ali, então, a Força Nacional, juntamente com a Brigada Militar, que é um episódio inédito, né, nós tivemos, então, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a vinda da Força Nacional para a atuação, né. Acho que nem na Copa do Mundo, eu me lembro que eu fui comandando na Copa do Mundo, não foi necessário, né. A vinda, qual deles? Assim nós tivemos aqui, o Zé estava provocando, né? Nós tivemos aqui um episódio que correu o mundo, a imagem da banda da brigada, juntamente com os torcedores da Holanda, que tocaram a Aquarela do Brasil, e que foi bem interessante, porque o mestre da banda, um tenente da brigada, eu estava no local, foi ali no viaduto Leopoldina, Dona Leopoldina, ali perto do Beira-Rio, e ele me olhava apavorado, porque o troço estava meio festivo, assim, e ele, militar, né, e agora, o que eu vou fazer? O comandante está ali, vou ser preso, não vou? Eu disse, não, toca, fica à vontade. E aí botaram, os holandeses tinham um boné daqueles, tipo, cozinheiro, bem grande, e pegaram a cobertura do tenente, foi uma esculhambação, entre aspas, aqui, bem interessante, e para mostrar o espírito que nós tínhamos naquele episódio, naquela situação, acho que todos aqui lembram, né, a questão da Cidade Baixa, enfim, toda, digamos assim, a energia que nós tínhamos. Por quê? Porque nós entendíamos, né, e aí eu fecho aqui a minha intervenção inicial, nós entendíamos que a Copa do Mundo era um elemento irradiador do nosso espírito brasileiro, né? Do gaúcho, da recepção do povo gaúcho, e também gerador de economia, porque é um pouco isso que, na época, o governador me cobrava muito, olha, nós temos que ter segurança para garantir sucesso econômico, né? As pessoas têm que sair à rua, elas têm que passear, elas têm que consumir, né? Elas têm que gerar imposto, e para isso elas precisam ter segurança, né? Então, havia uma preocupação do governo na época de mostrar para a sociedade o quanto era importante ter uma comunidade segura, né? Então, claro, não vou entrar aqui na questão que nós acabamos desenvolvendo aqui, né, os territórios de paz, enfim, uma política toda voltada para propiciar segurança e reduzir, de fato, os índices de violência e criminalidade. Está aqui o Robério, né, que foi o responsável pelos territórios de paz, entre outros, né, o Ego, enfim, que eu estou vendo aqui. E, enfim, passado isso, eu trago, como eu disse aqui inicialmente, algumas reflexões, algumas imagens, para a gente ponderar muito fraternalmente aqui, né, entre amigos, o que é esse tema tão escabroso, né, tão complexo da segurança pública, que muitas vezes a gente avança em questões mais humanistas e, por outro lado, regride nas questões da violência. Então, vocês, como pesquisadores, estudiosos do tema, certamente vão, talvez, a minha ideia aqui, obviamente, é fazer com que a gente tenha alguma reflexão sobre essa complexidade que é esse espinhoso tema. E aqui, então, eu agradeço, aí o meu e-mail, né? E é isso, por enquanto. Muito obrigado.